Vamos entrar na mensagem. Eu escolhi o tema baseado no livro de Neemias. Nós vamos hoje nos 3 períodos em que eu estarei apresentando a mensagem, estudando o livro de Neemias. Se vocês quiserem, podem já abrir no livro de Neemias. O livro de Neemias está antes do livro de Esther na Bíblia, está antes dos Salmos, antes de Provérbios, mas na verdade o livro de Neemias deveria ser o último livro do Antigo Testamento, ou pelo menos o penúltimo, em termos de ordem cronológica. Não sei se vocês sabem, mas Neemias ele surgiu muito depois de Daniel, Jeremias, Ageu, Zacarias, Sofonias e todos esses profetas, inclusive também Davi, Salomão. Neemias está lá na frente, depois do cativeiro babilônico. Antes de nós entrarmos no próprio estudo do livro, nós vamos ver o porquê de estudar esse livro. Por que para um grupo como este aqui estudar o livro de Neemias? Que relevância? Bom, tem muita relevância, por exemplo, para o grupo dos SEVs. Isso vai ficar óbvio no decorrer do estudo. Mas para vocês que têm projetos, planos familiares, planos de ir para o campo, planos de fazer alguma obra para Deus, seja lá qual for, o livro de Neemias ele tem muitas instruções, porque é um livro que fala sobre a história de um homem que sentiu o desejo no coração de fazer algo para Deus. Mas como eu já falei, às vezes nós sentimos bons desejos e nós temos boas motivações e nós podemos investir dinheiro e nós podemos fazer uma propaganda, mas no final Deus é mais desonrado do que honrado com as nossas atitudes. Durante essa semana, nas minhas devoções pessoais, eu li uma declaração da irmã White que me chamou a atenção. Não tem a ver com o livro de Neemias. Tem a ver com a vida na igreja de um modo geral, mas eu vou fazer uma conexão. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 13. Ela escreve o seguinte: o objetivo de Satanás cumpre-se tão certamente quando homens vão na dianteira de Cristo e fazem obra que Ele nunca lhes confiou, como quando permanecem no estado laodiceano, morno, julgando-se rico e enriquecido de bens, sem de nada necessitar. 2 grupos dentro da igreja. Nós sempre ouvimos falar de 2 grupos dentro da igreja, né? Os fiéis, os infiéis, o trigo e o joio. Aqui não. Aqui nós estamos falando de 2 grupos equivocados dentro da igreja. E uma pessoa que vem para uma convocação como essa, provavelmente não está dentro desse quadro de laodiceano, morno, julgando-se rico e enriquecido de bens, sem de nada necessitar. Você vem para uma convocação como essa porque você sente a necessidade de algo. E você tem um certo zelo espiritual. Você está buscando reavivamento e reforma. Eu não encontro normalmente em convocações e congressos como esse tipo de pessoas. E eu participo de vários congressos e vários eventos como este. Mas o que eu encontro são pessoas que às vezes caem no outro erro que a irmã White menciona aqui. E eu vou ler mais uma vez para vocês o que é este erro, para nós entendermos o porquê da importância do livro de Neemias e o estudo dele. Diz que Satanás cumpre-se tão certamente o seu propósito quando ele
homens a correrem diante de Cristo. Homens que vão na dianteira de Cristo e fazem obra que Ele nunca lhes confiou. Vocês entenderam? Estamos falando de pessoas sinceras aqui. Não estamos falando de pessoas que estão em rebelião declarada contra Deus. Não estamos falando aqui de pessoas que não querem saber de verdade presente. Estamos falando de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, movidas, leram, estudaram e disseram: eu quero fazer a vontade de Deus. Então elas zelosamente começam a correr. E a irmã White fala que essas pessoas, elas correm diante de Deus, diante do Senhor. Vocês entenderam? É o zelo, é o desejo de fazer o certo. Só que, olha, irmãos, na vida, tanto na vida real como na vida espiritual, boa vontade não resolve. Boa vontade não resolve. Você me coloca na cozinha e eu posso ter toda a boa vontade de preparar um almoço para 100 pessoas. Eu posso ter toda a boa vontade, todo o zelo e a convicção que eu tenho que fazer isso. Mas eu preciso de instrução, eu preciso de uma preparação, eu preciso de orientação. Você deixaria uma pessoa que só tem boa vontade, mas não tem experiência nenhuma como cirurgião, operar no seu olho? Você deixaria? Ele chega e diz: mas eu tenho boa vontade. Será que a boa vontade é o suficiente para você confiar a sua vista na mão dessa pessoa? O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que boa vontade não resolve. Neemias teve boa vontade. Ele teve boa vontade no coração. Mas nós vamos descobrir que a obra que ele conseguiu realizar para Deus não foi apenas o resultado de boa vontade. Ou seja, como que Neemias pôde ter a certeza que ele não estava correndo na frente do Senhor? Como que a gente pode identificar isso? Para simplificar, nós vamos descobrir como que nós podemos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso vai servir para muitas áreas. Se você é solteiro e você está pensando em casar-se, esse estudo vai ser muito proveitoso. Se você está no momento com dinheiro nas mãos, pensando em comprar um terreno, este estudo é para você. Se você está pensando em se unir com alguém para fazer um trabalho missionário sério para Deus, esse estudo é para você. Ou seja, como saber que a decisão que eu estou tomando não é uma que me coloca na frente de Deus? Porque os laodiceanos, os que estão mornos dentro da igreja, ficaram para trás. Eles estão lá comendo a sua alimentação do Egito e ouvindo a sua música mundana e assistindo futebol e brincando e aproveitando, estão um pouco atrás, né? E Jesus está conduzindo o seu povo e ele está como cabeça liderando. Mas tem alguns zelosos, cheios de boa vontade, que foram além da direção do Senhor. Estão lá na frente e não percebem, não se dão conta, porque o que nós lemos aqui é que Satanás cumpre o seu objetivo tão certamente quando homens vão na dianteira de Cristo e fazem obra que ele nunca lhes confiou, como quando permanece no estado laodiceano. Ou seja, para Satanás, para ele não importa se você está lá na frente ou lá atrás, o importante é que você não esteja junto ao Senhor. Isso é que importa para ele. Tendo falado isso, vamos falar um pouco sobre a pessoa de Neemias. Nós precisamos de um contexto histórico. Eu vou dar para vocês esse contexto hoje à tarde, mas vamos conhecer a pessoa de Neemias. Neemias, ele é diferente de outros. Por exemplo, temos Esdras. Esdras e Neemias são contemporâneos. Na verdade, não havia 2 livros, Esdras e Neemias. Era um livro só. Esdras e Neemias é um livro só.
Mais tarde, muito depois da morte deles, depois do período dos apóstolos, inclusive, foi que esses 2 livros passaram a ser 2 livros. E, inclusive, receberam o nome de Esdras e Neemias. Primeiro, o nome que foi dado aos 2 livros foi Esdras 1 e Esdras 2. Na verdade, é uma história e Neemias entra um pouco lá na frente. Esdras era o filho do sumo sacerdote. Esdras era um líder religioso. Ele foi chamado para acompanhar o povo de Deus de volta a Jerusalém no ano 457, quando Artaxerxes fez o decreto para restaurar Jerusalém. O decreto de Daniel 9, o ponto de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Neemias, ele não era sacerdote, ele não era levita, podemos dizer que ele era um leigo. Mas o interessante de Neemias é que ele não estava na província da Judéia. Neemias era um jovem, e ele era um jovem que estava numa posição vantajosa, uma posição privilegiada. Em termos assim de sucesso mundano, podemos dizer que Neemias estava muito avançado e muito próspero. Ele era, alguém sabe qual era a função que Neemias ocupava no reino da Medo-Pérsia? Ele era filho de Artaxerxes. Vocês podem dizer, mas que posição elevada é essa de servir vinho para o rei? Parece um garçom. Não, Neemias não era um garçom. Era uma posição especial. Ele tinha responsabilidade. Era uma posição de alta responsabilidade de proteger o rei contra o envenenamento e também de animar e consolar e até aconselhar o rei Artaxerxes. Então Neemias, vocês acham que ele vivia num barraco? Não. Neemias, ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida boa e ele não tinha necessidade de... Diferente de Esdras, Esdras foi convocado para voltar para sua terra. E foi claramente colocado para ele. Você vai. É igual Daniel. Daniel, ninguém chegou e perguntou, Daniel, você gostaria de ir para a Babilônia ou ficar aqui na Judéia? Daniel não teve muita dificuldade de entender qual era o seu chamado. Qual era o lugar onde ele estaria trabalhando para Deus durante o resto da sua vida. Então, para alguns, fica mais fácil de identificar o chamado, identificar a vontade de Deus. Ninguém chegou e consultou com Daniel e seus amigos. E Esdras, mesma coisa. Agora, Neemias, ele acaba fazendo uma obra que não foi tão claramente falada por Deus para ele que ele deveria fazer. Então, como que nós podemos ter a certeza que aquilo que eu sinto no coração não é só um sentimento, mas é a voz de Deus? E alguns de nós falamos como Neemias. Eu queria que vocês abrissem rapidinho. Neemias capítulo 7, verso 5. Neemias usa umas palavras que muitas vezes nós usamos, só que nós temos que ter cuidado. Neemias 7, 5. Eu já ouvi muito, eu já falei e eu falo, na verdade. Não é nada de mal em falar, mas cuidado com essas palavras. São palavras fortes, tem que ter cuidado. Neemias 7, 5. Olha o que Neemias é capaz de falar. Isso já algum tempo depois que ele já está engajado. Olha só, Neemias 7, 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo, etc. O que ele estava fazendo aqui neste momento não é importante. Eu queria que vocês prestassem atenção nas palavras dele. O Senhor pôs no meu coração que ajuntasse os nobres. Aí você chega para uma jovem que fala que vai casar com um rapaz e ela fala, Deus colocou no meu coração. Pode ter sido, mas você precisa ter tão claras evidências de que realmente foi Deus como Neemias teve.
ou você vai investir um dinheiro em empreendimento e você fala, Deus me falou, Deus me mostrou. Quantos aqui já ouviram pessoas falarem desse jeito? Deus me falou, Deus me mostrou. Você compra um terreno, você compra uma chácara, Deus me mostrou. Mas aí daqui, depois de um ano, não tem água e, sei lá, aqui no Brasil é complicado, às vezes não chega energia, aí a pessoa começa a falar, que maldição, não sei por que eu comprei esse terreno. Se essas palavras saem da mesma boca, nós temos que ter cuidado. Porque quando Neemias fala, e essa é a única parte da Bíblia onde você encontra essas palavras, o meu Deus me pôs no coração. São palavras fortes. São palavras de autoridade. Você precisa ter as mesmas evidências que Neemias teve. Quem dera que nós pudéssemos tomar cada passo na vida com essa certeza. É o que Deus quer. Deus quer ser nosso líder. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos orientar em tudo. Então nós deveríamos poder falar com Neemias essas palavras. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Deus estabeleceu uma igreja, né? Abraão. Deus prometeu a Abraão que através dele e sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. E Abraão passou os oráculos sagrados para o seu filho Isaque, Isaque para o seu filho Jacó, e Jacó para os seus 12 filhos, e as 12 tribos de Jacó, de Israel, se desenvolveram no Egito. Depois de vários anos no Egito, Deus levantou Moisés para liderar o movimento, para tirar a nação especial para a terra prometida, mas na terra prometida houve altos e baixos. Temos o período dos juízes, o período dos reis, e a história da nação judaica, da nação israelita, foi uma de apostasia. E Deus, ele trabalhou com o seu povo e trabalhou levantando profetas e as escolas dos profetas, e ele trabalhou para segurar a onda de apostasia. E ele advertiu que se não houvesse reforma, Deus teria que usar o último recurso que ele tinha para reformar a igreja, que era o cativeiro, castigo. E ele tiraria a independência da nação e tiraria as vantagens que ela desfrutava, e é o que Deus permitiu. Primeiro com Israel, a Síria invadiu e levou os israelitas como cativos, e depois, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, nos dias de Jeremias, Daniel e Ezequiel, Deus mais uma vez permitiu o cativeiro com Judá, e a nação escolhida foi mais uma vez espalhada, e durante o período de 70 anos ela ficaria em Babilônia, castigada, para Deus purificar a sua igreja, reformar a sua igreja. E isso acontece às vezes conosco em nível pessoal. Deus vê que nós precisamos ser corrigidos, Ele permite um cativeiro, Ele permite uma correção, e depois do período da correção nós voltamos arrependidos. E é o que aconteceu. Houve 3 decretos para o povo judeu sair de Babilônia e voltar para a terra prometida. O primeiro foi nos dias de Zorobabel, e uma parte dos judeus saíram de Babilônia. Nessa altura, Medo-Pérsia já havia tomado o lugar de Babilônia como império mundial, e as coisas não evoluíram, e o segundo decreto foi no ano 520, e esse decreto foi o que resultou na reconstrução do templo, o templo de Zorobabel, que é conhecido, que tomou o lugar do templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, quando na terceira invasão de Nabucodonosor o templo foi destruído. E nós temos agora, alguns anos depois,
o rei Artaxerxes, vocês já ouviram falar do rei Artaxerxes, todo bom adventista conhece, foi o rei que fez o terceiro decreto, e este é o decreto do qual fala Daniel, que era para restaurar Jerusalém, e é o ponto de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E neste decreto, com este decreto, saiu mais um remanescente de Babilônia, voltando para Judá, e dentre esses estava um homem chamado Esdras. E a obra começa novamente, o templo já construído, mas Jerusalém ainda em ruínas. Os muros ainda entulhados, e a própria cidade não estava organizada e funcionando. Houve desafios nos dias de Esdras. Esdras era um líder espiritual. Ele era o filho do sumo sacerdote. Ele não era um governador. Ele não era um líder civil. E o povo judeu estava sofrendo muita oposição dos samaritanos e outros que sentiram-se ameaçados com a presença dos judeus na terra que uma vez eles ocupavam. É dentro desse contexto que nós temos o livro de Neemias. Neemias capítulo 1, estamos mais ou menos no ano 444, e nós não precisamos especular quanto ao ano, porque nós sabemos o ano em que Artaxerxes assumiu o trono. E o livro de Neemias, ele registra bem precisamente em que ano do reinado de Artaxerxes estamos. Então, no capítulo 1 de Neemias, quando Neemias recebe notícias de como estão as coisas em Jerusalém, nós estamos no 13º ano do rei Artaxerxes, seria, 13º ano depois que o povo veio no terceiro decreto de Artaxerxes. Então seria, no caso, o 20º ano do rei Artaxerxes. Capítulo 1, verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º do rei Artaxerxes. Seria mais ou menos o ano 464, que ele assumiu o reino, e 457, o 7º ano do rei Artaxerxes, que ele fez o decreto, foi o terceiro decreto para restaurar Jerusalém, está em Daniel 9, então estamos mais ou menos no ano 444. Então, 13 anos depois de Esdras chegar em Jerusalém, Neemias ele vai receber notícias de como estão as coisas na cidade de Deus. Verso 2: veio Anani, um de meus irmãos, quer dizer, um dos judeus, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O resto do capítulo 1 é a oração de Neemias. Mas vamos recapitular e vamos resumir o que acontece aqui. Neemias, ele está ali numa posição boa, vivendo uma vida confortável, servindo como copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia. Só que, obviamente, ele era uma pessoa que se preocupava com a causa de Deus. Ele foi um judeu que, de alguma forma, recebeu instruções religiosas. Ou seja, a fé, uma vez dada aos pais, foi comunicada, transferida para Neemias, porque ele era um homem espiritual, ele orava ainda ao Deus de Israel, e ele estava preocupado com a reconstrução da cidade.
O templo já estava construído, mas a cidade ainda estava em ruínas e o templo estava sem funcionamento, ou seja, os serviços religiosos estavam interrompidos. Neemias estava preocupado com isso. Então vamos identificar aqui o primeiro fator na decisão de Neemias de fazer a obra que ele acabou fazendo. E como saber, ou pelo menos como começar a identificar se isso é ou não é de Deus. Neemias, ele observou uma necessidade real. Neemias observou uma necessidade real. Isso não quer dizer que qualquer momento que você identifica uma necessidade que é real, que você deve fazer aquilo. Por exemplo, você se encontra com 10 crianças que precisam de doação de sangue. É uma necessidade real, é ou não é? Só que você tem condições de doar sangue para 10 crianças? Tem condições? Então, eu não estou dizendo que este é o único fator. Esse é o fator número 1. Começou por aqui. Mas, só por ser uma necessidade real, não quer dizer que Deus colocou no seu coração atender àquela necessidade. Às vezes é aí que nós erramos. Às vezes nós já erramos pior ainda. Às vezes nós acabamos fazendo uma obra que, na verdade, não é nem uma necessidade real naquele contexto, naquele momento e naquele lugar. E nós acabamos fazendo como Jesus falou em Lucas capítulo 14, na parábola do homem que começa a construir a torre e na metade da construção ele se depara com a realidade de que não era para ele estar fazendo aquilo. E aí fica a torre meia construída, e como fica o nome de Deus? Quando a torre começou a ser construída em nome de Deus, o nome de Deus fica desonrado. E Jesus também fala do homem que vai sair para a guerra, só que ele não calculou os gastos antes de começar a peleja, e depois ele precisa de vergonhosamente declarar paz. São exemplos que Jesus nos deu para nós entendermos o perigo de falarmos equivocadamente, como Neemias falou, só que Neemias não estava equivocado. O meu Deus me pôs no meu coração. Essas foram as palavras de Neemias. Neemias 7,5. O meu Deus me pôs no meu coração. Como que começou? Qual foi o primeiro passo nessa história do meu Deus me colocar no meu coração? Qual foi? Neemias identificou uma necessidade real. Qual era a necessidade? Gente, de alguma forma, Esdras não tinha os recursos, ele não tinha os talentos, ele era um líder religioso. E no que diz respeito à reforma e reavivamento religioso, você lê o livro de Esdras, ele foi muito bem sucedido. Só que nós temos que lembrar que a Igreja de Deus não era apenas uma entidade religiosa no Antigo Testamento, ela era o quê? A Igreja de Deus era o quê? Era uma nação, certo? Então não era apenas você ser um bom líder religioso que você vai conseguir erguer essa nação. Vocês sabem em que qualidade Neemias foi para ajudar? Vocês sabem em que qualidade? Governador. E com o selo de aprovação do rei da nação mais poderosa do mundo. Ou seja, Esdras faltava alguma coisa e Neemias, ele ouviu as notícias. O que Neemias ouviu? Que o nome de Deus, a religião de Deus estava sendo envergonhados perante os povos. Isso para Neemias foi algo que maltratou muito ele. Então ele identificou uma necessidade real. Não tinha uma pessoa,
que teria o apoio, o recurso e a habilidade de liderança civil que poderia levar a obra além daquilo que Esdras foi capaz de fazer. Então, número 1, necessidade real. Nós não vamos chegar no número 2 ainda nesta palestra, vamos deixar para tarde. Eu queria só terminar só mencionando alguma coisa sobre a oração de Neemias. A oração de Neemias é parecida com a oração de Daniel em Daniel capítulo 9. Quando Neemias ora, confessando os pecados da igreja, ele não se coloca como uma entidade separada da igreja. Ele se inclui. Se nós acreditamos que hoje a nossa igreja está em apostasia, a igreja nos dias de Jeremias, Sofonias, Isaías, Daniel, estava em uma apostasia muito mais declarada e óbvia. Só que Daniel, ele não se considerou uma entidade à parte. Nós temos no Antigo Testamento exemplos de entidades que não estavam vinculadas ao sacerdócio. Por exemplo, a escola dos profetas, ela foi fundada por Samuel e depois restabelecida por Elias. Só que por mais que essas escolas não tivessem vínculo com o sacerdócio, não tinha nada a ver com os levitas ou os filhos de Arão. As escolas dos profetas, no sentido de ter relação com o sacerdócio, era separada. Mas no tocante à igreja como um todo, era uma entidade só. As escolas dos profetas estavam dentro do contexto da nação judaica, dentro de Israel de um modo geral. Então hoje nós não podemos cair nesse perigo, ou cair nessa armadilha de nós acharmos que por sermos zelosos em algumas áreas, que na verdade às vezes nós nos equivocamos, talvez somos zelosos com alguma coisa, mas em outras coisas nós somos cegos. Por exemplo, podemos ser excelentes reformadores de vestuário e saúde e a família está desordenada, ou o contrário, podemos talvez nos concentrar muito em música e teologia, mas nós negligenciamos a nossa saúde. Então, por mais que sejamos reformadores, nós ainda temos as nossas deficiências e nós não podemos olhar para as deficiências dos outros para nós nos sentirmos melhor acerca de nós mesmos. Deus nunca quis que nós nos comparássemos com os outros para nós termos uma alta concepção de nós mesmos na esfera espiritual. Se você está andando de carro e começa a ferver o motor, você percebe que está fervendo, você para, você não fica admirando os pneus e você não fica admirando o fato de que o nível do óleo está bem e fica feliz com a situação. Você tem um problema que está te chamando a atenção, você tem que se concentrar no seu problema. Você não pode comparar o seu pneu com o pneu de outros carros que estão passando e falar, tá lá, pneu careca e o meu pneu tá bom. Teu pneu pode estar bom, mas o teu carro está fervendo. E na esfera espiritual, na armadilha de Satanás, é ele nos levar a comparar a nossa experiência com a dos outros. Então nós podemos ter muitas deficiências e nós ficamos cegos para as nossas deficiências porque nós nos vestimos melhor do que alguns irmãos da igreja, ou eu não pratico esportes competitivos como os demais praticam, então nós acabamos nos considerando entidades separadas.
Essa é a essência do separativismo, na verdade. E Neemias, se existia um homem espiritual, um homem consagrado, um homem que era reformador em todos os sentidos, era ele. Mas quando ele ora, falando dos pecados da igreja, ele usa a palavra nós. E Daniel, a mesma coisa. Em Daniel capítulo 9, em sua oração intercessória pela igreja, ele usa a palavra nós. Muito importante. Então, que nós possamos ter esse espírito. Nós temos coisas para corrigir em nossas próprias vidas. E nós podemos deixar de corrigir essas deficiências, porque nós estamos muito ocupados olhando para as deficiências dos outros. E quando olhamos para os outros, realmente, às vezes, nós nos parecemos muito bem para nós mesmos. Perigo. É uma armadilha de Satanás. Que Deus possa nos ajudar e durante essa tarde que possamos tirar proveito do estudo do livro de Neemias. Vamos colocar de joelhos, vamos orar. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco nesta manhã, pelo que tivemos condições de aprender a Tua Palavra, pelos louvores, pela Tua presença aqui. Nós agradecemos porque o Senhor tem colocado em muitos corações o desejo de fazer uma obra para Ti. E obrigado porque o Senhor também nos concedeu instruções, conselhos e tudo o que precisamos para fazer qualquer obra de modo responsável, de modo inteligente, de modo que venha trazer honra e glória para o Teu nome. E que nesta tarde nós possamos tirar proveito deste estudo para entender como identificar a Tua perfeita vontade para as nossas vidas. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém.